estudar a palavra do Senhor, tentar gravar isso, esse negócio não ficar desligando. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Provérbios. Provérbios número 28. Vamos ler só alguns versículos, do 1 até o 14. Provérbios 28, do 1 ao 14. Glória a Deus. Fica comigo, se puder. A palavra diz assim, os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los, mas os justos são ousados como um leão. Pela transgressão da terra, muitos são os seus príncipes, mas por homem prudente e entendido, a sua continuidade será prolongada. O homem pobre que oprime os pobres é como a chuva impetuosa que causa a falta de alimento. Os que deixam a lei louvam o ímpio, porém os que guardam a lei contendem com eles. Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. O que guarda a lei é filho sábio, mas o companheiro dos desregrados envergonha o seu pai. O que aumenta os seus bens com usura e ganância, ajunta-os para os que se compadecem do pobre. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que faz com que os retos errem por mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova, mas os bons herdarão o bem. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre é entendido, o examina. Quando o justo exultam, grande é a glória, mas quando os ímpios sobem, os homens se escondem. O que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Até aqui, Santo Deus, fala no nosso coração, Senhor, nos ajuda a louvarmos o Teu nome nesta noite, nos ajuda, Senhor, a ministrarmos a Tua palavra, nos ajuda, ó Deus, também a ouvirmos a Tua palavra, Senhor, ó Deus amado, derrama da Tua unção, do Teu poder, da Tua autoridade, e que a Tua palavra, Senhor, nesta noite venha trazer luz ao nosso entendimento, venha trazer luz ao nosso coração, ó Deus, espancando, Senhor, toda treva, todo mal, Pai. Em nome de Jesus, Pai, desde já entrego a Ti todo o crédito, toda a honra e toda a glória, e já Te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmão, podem sentar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Já como aí chegou aí meio atrasado, mas chegou, né? Não perdeu o louvor, não louvou o Senhor, né? Mas tá bom. Vai chegando lá, devagarinho. Amém? Graças a Deus ter chegado ainda, amém? Deus tem sido muito bom, irmãos. Deus tem sido muito bom. As pessoas, às vezes, fazem confusão, né? Porque Deus é uma coisa assim, inexplicável, né? Deus, ele é autoexistente, ele sempre existiu, né? E ele tem sentimentos e pensamentos puros, amém? Deus é puro, Deus é todo puro. Então fica difícil para nós homens que somos corrompidos, né? É uma herança que estamos nessa carne sendo provado, querer às vezes questionar as coisas de Deus, ou até mesmo entender Deus na íntegra. Aí eu fico vendo as pessoas debatendo assim coisas absurdas, né? E como se elas fossem alguma coisa, como se
como se alguém fosse alguma coisa. Aí eu me lembro logo do livro de Jó, né? Com toda a sua integridade, mesmo que Jó levasse uma vida que agradava a Deus, do qual o próprio Deus deu um testemunho, né? Falou, viu meu servo Jó, homem fiel, homem íntegro, né? Se aparta do mal, tudo mais, e ainda assim, Jó foi questionar a Deus em algumas coisas, devido à sua luta, à sua aprovação, porque Deus colocou ele em provação, aí ele ficou, né? Conforme a aprovação aumentou, Jó deu uma murmuradazinha, começou a condenar o ventre da mãe e tal, para que ele veio, para que isso, para que aquilo, né? Então aí Deus começou a falar para Jó assim, onde tu estava quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo, ou seja, aí fez uma série de perguntas a Jó que não tinha como Jó responder, né? Porque Jó não sabe todas as coisas, e Deus sabe, irmão, todas as coisas. Então, por mais bonzinho que nós sejamos, ainda assim somos maus. Por mais inteligente que nós sejamos, ainda assim nós estamos infinitamente menor do que Deus. Amém? Infinitamente menor do que Deus. Então não tem como nós explicarmos certas coisas, não tem como nós ficarmos querendo discutir com Deus. Às vezes e a gente discute com Deus em muitas coisas. Às vezes nós condenamos uma pessoa quando não é para condenar, porque a palavra diz que é para nós julgarmos a profecia e não o profeta, né? Então tem que julgar a profecia. Quando fala, mas o profeta não, porque amanhã o profeta se arrepende daquela profecia que ele falou errado, ou daquele pecado que ele cometeu, e Deus vai perdoá-lo. E se nós entrarmos por um caminho de ocupar o lugar de Deus, foi mais ou menos isso que Jó começou a questionar, já começou a querer, na murmuração de Jó, ele começou a meio que se colocar igual a Deus, né? Quer dizer que se fosse ele não nascia, se dependesse dele, porque Deus fez isso, entendeu? Então não podemos nos equiparar a Deus, nem controlar Deus. Mas nós temos que ver o que é errado e o que é certo, e procurar andar, irmão, no que é certo, porque Deus tem um plano para cada um de nós. Deus nada dessa terra, o salmista diz que não cai uma folha, não cai um fio de cabelo da nossa cabeça, se o Senhor não permita. Se o Senhor não permitir, não cai. Se o Senhor não permitir, não cai uma folha. Olha só, isso quer dizer o quê? Que Ele está no controle até mesmo dos pequenos detalhes. Se você vê uma poeira, olha só, quando você vê uma poeira, você vê aquele redemoinho, né? Aí o vento sopra assim, faz aquela poeira assim. Tu acha que quem está no controle daquilo? Deus, filho. Tudo que se move nessa terra, inclusive o salmista diz assim, todo ser que respira, louve o Senhor. O mundo, o salmista diz assim, proclamam a glória de Deus, tudo que existe. Então Deus está nos menores detalhes, irmãos. Às vezes você pensa assim, não, mas isso aí não. Não, irmão, Deus está no controle total. Então, aí vamos entrando aqui no nosso estudo aqui. Aí o livro de Provérbios assim, são observações, né, que Salomão fez e que Deus permitiu estar no cânon sagrado, porque Deus mostrou isso a ele, para que nós venhamos, e não tem toda a revelação, mas tem coisas maravilhosas, que nos ensinam o caminho que agrada a Deus. Lembra Davi fala assim, guardei a tua palavra no meu coração, para quê? Não é para ficar rico, mas para agradar a Deus. Então, se nós aprendermos a palavra de Deus e procurarmos colocar em prática, nós vamos agradar a Deus. Se agradarmos a Deus, ele está preocupado em espalhar o cabelo dele ali. Se agradar, mas se quiser desligar, pode, tá? O ar está ligado. Quando eu chego, eu ligo o ventilador tudo para tirar o vapor, mas depois pode desligar, que o ar está ligado, tá? Quiser desligar, pode, tá? Então,
depois, aí, o que a gente faz, tudo, o propósito é agradar a Deus. Porque se agradar a Deus, se você quer agradar a Deus aqui, é porque você vai para o céu. Para o céu, irmãos. Nós queremos fazer o que no céu, se aqui nós não queremos agradar a Deus? Se você não vive para agradar a Deus, se aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, aí Paulo diz assim: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Por quê? Por que Cristo vive em mim? Porque Cristo falou assim: eu vim fazer a vontade do Pai. Então, quando nós recebemos a Cristo, o desejo do nosso coração tem que ser fazer a vontade do Pai, agradar a Deus. Porque se nós não tivermos esse desejo aqui, você quer fazer o que no céu? Vamos viver a eternidade com Deus, irmão. Se não nascer esse desejo no nosso coração de agradar a Deus, é porque ainda não somos salvos. Porque o salvo tem esse desejo, porque ele vai viver a eternidade com Deus. Amém? Então desde aqui nós já somos salvos, né? Já temos um desejo de agradar a Deus. E a palavra de Deus ela nos ensina. Aí Salomão fala assim: os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los, mas os justos são ousados como leão. O que ele está querendo dizer com isso aqui? Que qualquer coisa, o ímpio foge de tudo. Ele, por exemplo, tem uma situação, porque o inimigo é ameaçador. O adversário, a palavra diz que ele fica ao derredor rugindo como leão, ou seja, fazendo ameaças. Não tem ninguém, mas ele está ameaçando. Aí a pessoa já está fugindo, já está correndo. Qualquer coisa, a pessoa deixa de buscar a Deus, de andar no caminho de Deus. Por quê? Porque não tem a luz da palavra na sua mente, no seu coração. Aí não consegue ver a verdade. Mas quem tem é ousado como o leão. Ousado por quê? Porque nós enfrentamos o sistema, irmãos. Quem tem vai enfrentar o sistema. Quem tem não vai aceitar a ameaça. Quem tem a luz de Cristo no seu coração, ele prefere morrer do que desagradar a Deus. Amém? Do que desagradar a Deus, porque a palavra de Deus diz isso, que é melhor você obedecer, melhor você temer até Deus, preferir obedecer a Deus, porque Deus pode matar e ainda pode lançar o camarada no inferno. Agora aqui só o que pode nos acontecer é perder a vida terrena, e a vida terrena para nós, se morrer, Paulo diz que é lucro. Paulo diz que é lucro. Então, agora, pelas transgressões da terra, muitos são os seus príncipes, mas por homem prudente e entendido, a sua continuidade será prolongada. O que ele está querendo dizer aqui? O Paulo fala assim, que a transgressão da terra, muitos são os seus príncipes, tem muitos culpados, que têm culpa na transgressão da terra. A terra não se transgride sozinha, amém? A culpado da transgressão da terra, das coisas que acontecem na terra, tem muitos príncipes, ou seja, muitos principais, porque principal, príncipe, vem de principado, de principal, né? Tem muitos que trabalham nesse objetivo de transgredir a terra. Eu tenho visto aí, a gente tem visto, todo mundo tem visto aí pessoas, por exemplo, às vezes, eu vi uma pessoa esses dias aí, não vou citar nome, mas a pessoa era criada na igreja, aí era um menino, era um homem, aí resolveu virar mulher, e aí quer debater Bíblia, quer explicar a sua situação, quer distorcer o que diz as Escrituras para justificar a sua decisão de viver na prática do pecado. Isso é uma mente cauterizada, irmãos. O adversário faz isso na mente do mundo. Se o cristão não vigiar o colorido do mundo, porque os transgressores do mundo são muitos, irmãos, são muitos, e eles oferecem fama,
oferece dinheiro, o mesmo pecado, a mesma proposta que o Satanás, por isso que eu falo para os irmãos, a Bíblia é toda repetitiva, a mesma proposta que o Satanás fez para Jesus no deserto, tem feito hoje dentro das igrejas, e pessoas têm aceitado. Nós temos visto pessoas que ora eram a bênção na igreja, hoje estão em busca de riqueza, de fama, e um abismo vai chamando outro abismo. Olha que situação que fica, meu irmão. Se a soberba se apossar de nós estamos perdidos. Esses exemplos que eu tenho visto aí, não é só ter um menino que virou homem, teve menina que foi criada na igreja, cantava na igreja, hoje está cantando no mundo, tudo sensual, tudo com a roupa pior até do que a do mundo, né? Usando uns trajes pior até do que do mundo. Isso é porque a Bíblia fala, um abismo chama outro abismo. E então qual é o primeiro abismo? Quando o pecado entra, o pecado da soberba, o pecado da arrogância, da altivez, porque não é difícil um pregador, até mesmo o pregador, né? Uma pessoa que Deus usa muito, que prega muito bem, não é difícil dele se ensoberbecer, ensinar errado, e ficar altivo, ficar achando que ele que é o camarada, aí começa a cantar, aí começa a ganhar um dinheirinho, começa a ver a possibilidade de ganhar ainda mais. Aí a pessoa vai pregar numa igreja, quer ganhar não sei quanto para pregar. Isso é a soberba que vai entrando no coração da pessoa. Ela já vai começando, porque se eu não cobro, porque se até hoje eu não cobrei para pregar em lugar nenhum, é porque eu não acho que eu mereço ser pago para pregar. Mas quando a pessoa começa a achar que ela merece ser paga para pregar, isso é uma soberba. Isso é uma soberba. E daí vem outros pecados, porque um abismo chama outro abismo. Entrou a soberba, entrou a vaidade, entrou a altivez. Daqui para ali, aí o camarada já mudou de sexo, a menina já começa a viver uma vida profana, tudo por causa do pecado da arrogância, do pecado do coração. Por isso que a palavra fala assim, guarda o coração, tem que guardar, ele guardar dinheiro, guarda o coração, não deixe coisa para o coração. Você não é nada, nós não somos nada, nós somos pó. A Bíblia diz que somos pó. E tudo, mas eu cantei muito, cantou porque o Senhor te deu voz, e se Ele não permitisse, a sua voz sumia na hora. Se Ele tirar o fôlego, já era. Então não tem mérito nenhum em nós. Mesmo se você cantar muito, mesmo se você pregar muito, não é você que prega muito, é o Espírito Santo que vem trazendo a palavra. Amém? Toda honra, toda glória para o Senhor. Isso, irmão, estou falando aqui de igreja porque é o meu contexto de igreja, mas isso é na nossa vida, em todas as áreas. Em todas as áreas. O homem, ele diz assim, o homem pobre que oprime os pobres é como a chuva impetuosa que causa falta de alimento. Por que um pobre vai oprimir o outro pobre? Amém? Porque todos nós somos pobres, irmãos. Todos nós somos pobres. Por que alguém vai oprimir o outro? É como a chuva impetuosa, viu? A chuva quando cai, ela não produz, se a chuva se for impetuosa, em vez dela abençoar a lavoura, ela estraga, dá enxurrada lá, tira tudo, tira até da terra, a planta sai tudo que foi plantado, quebra tudo, estraga, faz mal. Às vezes se a pessoa achar que eu sou forte, que não sei o quê, e ficar nesse negócio de achando que é forte, aí é que você está fraco, aí é que você não vai poder ajudar, porque não tem um forte sequer. Agora, quando nós achamos que somos fracos, quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, quando nós reconhecemos a nossa limitação, aí Paulo diz, aí sim somos fortes. Por quê?
Porque nessa hora, quem começa a operar é aquele que pode todas as coisas. Já não é eu. Amém? Quando você reconhece, Senhor, eu não consigo, Senhor, eu não tenho condição, Pai, sobe comigo. Né? Eu sempre falo com a igreja, eu deixo claro para a igreja, eu tenho um zelo com a ministração da palavra, porque eu não sei se vou pregar. Eu sempre, quando começo a pregar, começo nervoso, meio enrolado, porque eu não subo aqui autoconfiante. Eu sempre, olha quantos anos que eu pastoreio e prego na igreja, até mesmo na igreja que eu prego, que direto eu subo temente a Deus, preocupado, sabe? Começa a pregação enrolada, porque eu nunca subo nunca consegui ser autoconfiante, sempre na dependência do Senhor. Os que deixam a lei, louva o ímpio. Olha só, os que deixam a lei aqui é os que abandonam a palavra do Senhor. Os que abandonam a palavra, os que não querem receber a palavra, os que querem ignorar a palavra, não recebem a palavra, esses louvam o ímpio. Louvam o ímpio. Quem é o ímpio? O ímpio é o sistema, é o mundo, é o não salvo. Se você larga a palavra de Deus, que louvar o ímpio significa você ter amizade, não é amizade no sentido secular assim, mas está no mesmo caminho que o ímpio. O ímpio fica alegre com você, porque olha só o que diz o resto do versículo. Agora, porém os que guardam a lei, contende com eles. Você não precisa falar nada, é só você ser temente a Deus. Você fala assim, não, eu tenho um grupinho querendo roubar. Se você não rouba, pronto, já está contendendo com eles. Eles já estão chateados. Você não vê o sistema está trabalhando para que seja, para que não haja mais heterossexual. Ser heterossexual então, é uma coisa horrível. Eu vejo as pessoas falando assim, tá vendo? Essa pessoa é branco, quer dizer, jogando o negro contra o branco, é branco, é homem, olha só, o homem contra a mulher, que fala que é machista, fala assim mesmo, é branco, é homem e é hétero. Virou crime ser branco, homem e hétero. Porque o homem, porque não pode ser branco, porque não pode ser hétero e não pode ser homem. É machista, não sei o quê. Eles falam isso. Olha lá, o homem. Aí, se alguém faz uma coisa, né, você pode reparar na mídia, quando alguém faz uma coisa, dependendo da pessoa, ela tem essa classificação. Tem essa classificação. Então, é o sistema. O fato de você não roubar, o fato de você, por exemplo, você vai numa situação, aí acontece lá, tem um dinheiro lá para dividir, mas aí você é crente, você não quer colocar a mão nesse dinheiro, pronto, já está contendendo contra eles. Para eles você é inimigo deles. Amém? Então o sistema está assim, irmão. Se a gente não adere, se a gente guarda a palavra de Deus, nós estamos contendendo contra eles. Na verdade, é eles que se levantam. Mas só o fato de você se declarar cristão já é contenda para eles. Isso aqui, a palavra nunca ficou tão real, tão fácil de entender como os dias que nós estamos vivendo hoje. Está muito fácil de entender a palavra. Assim, os que guardam a lei contende contra eles, ou seja, os que guardam os ensinamentos de Deus, né, contende contra eles. Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. O mal não entende. Ele fica, mas se tem Deus, como é que aconteceu isso? O mal fica assim, mas você não é crente? Onde é que está o seu Deus? Por que está acontecendo isso? Por que eu estou falando isso? Porque no início eu comecei falando que da autoexistência de Deus, da sabedoria de Deus. Por que eu vou contestar Deus? Eles fazem isso. Eles não entendem o juízo de Deus. O que é o juízo de Deus?
O juízo de Deus é a justiça de Deus, é o entendimento de Deus. Deus fez as coisas para ser de um jeito, né? Deus fez, por exemplo, fez o peixe para viver no mar. E ele fez peixe para viver no mar e fez peixe para viver na água doce. Se o da água doce for para o mar, acontece o quê? Morre. Amém? Então, Deus fez tudo certo. Fez os pássaros para voar, para viver nos ares. Se ele mergulhar no mar, acontece o que com ele? Vai morrer afogado. Não vai conseguir voar. Deus não fez pássaro para voar lá pelo fundo dos oceanos. Então Deus fez as coisas tudo certo. Então, isso é juízo de Deus. Ele sabe por que ele fez. Ele sabe por que o peixe é isso, por que é aquilo, por que tem um animal que faz assim, tem outro que faz assim, tem outro que vive do jeito. Ele sabe a vida de cada um de nós, por que um irmão é assim, por que um morre cedo, por que um morre mais tarde, por que um tem uma doença, por que o outro não tem. Amém? Ele sabe todas as coisas. Mas aquela pessoa é boa, no entanto morreu de uma doença grave. Agora, e aquele outro é ruim e até hoje não pegou doença nenhuma. Pois eu prefiro, porque o texto vai chegar aqui, ser uma pessoa boa morrer de uma doença grave e ir para o céu, do que viver toda a vida aqui sem doença e depois que morrer ir para o inferno. Porque é Deus que sabe, irmãos. O que nós temos que fazer é agradar a Deus. Então, mas quem é isso que falou aqui, ó? O perverso, ele vai assim, ó. O homem mau não entende juízo, mas os que buscam o Senhor entende tudo. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o Senhor. Ainda que a figueira não floresça, né, nós cantamos hoje, mas o Senhor está no controle. Pode tirar tudo de mim, só não pode me tirar a salvação. Só não pode tirar a salvação. Posso perder tudo, irmão, mas não posso perder a salvação. A única coisa que é garantida por toda a eternidade é o amor de Deus por nós. Amor de marido não é garantido, de esposa não é garantido, de filho não é garantido. O de Deus é. Ele nunca deixou de nos amar. Nunca deixou, nem deixará de cumprir os propósitos dele em nossas vidas. Nós sim falhamos e abandonamos o amor de Deus. O homem faz isso, Aí o 6 fala assim, melhor é o pobre que anda na integridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. Acabei de falar. O que é o pobre que anda na integridade? Integridade é uma coisa inteira. E ser inteiro para nós é sermos 100% agradando a Deus. Amém? 100%. Não é que consigamos agradar a Deus 100%, mas o desejo do nosso coração tem que ser esse. 100% para Deus. Porque às vezes a pessoa fala, não, mas eu entrego a minha vida a Deus, mas entregou em parte. Tem áreas da vida que a pessoa não quer que toca. Isso aí vai me dar prejuízo, aí não sei o que, não, isso aí não. E não se arrepende e não abandona aquilo que desagrada a Deus. Então é melhor. Então ser íntegro é ser inteiro de Deus. Íntegro é uma coisa sem faltar pedaço. Integridade. Aí é claro que a integridade, se a gente levar para o campo aqui, nós vamos falar ser fiel em todas as coisas, né? Ser marido fiel, ser filho fiel, ser funcionário fiel, às vezes tem pessoas que não é fiel nem com a obra de Deus, irmão, não tem integridade.
Às vezes não tem integridade no que está fazendo. O patrão paga ele para trabalhar 8 horas por dia, aí ele dá uma enroladinha lá. Se ele estivesse trabalhando, ele ia produzir tanto, mas ele ficou de lenga-lenga, rolou, achou que está ganhando pouco. Se tiver achar que está ganhando pouco, para ser fiel, você chama o patrão e negocia com ele. Se ele não quiser aumentar, você pede para sair e sai. Não é trabalhar errado, aí desagrada a Deus. É melhor você sair e procurar outro emprego. Deus vai ficar muito mais satisfeito com você do que você ficar no emprego murmurando. Amém? Murmurando. Então, e é melhor do que o perverso, ó, porque eu andar no caminho do perverso, ainda que seja rico, irmão, mas e aí depois no final faz o que com o dinheiro? Porque a riqueza não garante a eternidade. A riqueza não vai ser levada. Então não adianta ser rico. Quando a gente estiver no céu, nós nem vamos lembrar e aquele dinheiro, está precisando daquele dinheiro que ficou lá na terra. Não tem isso. E nem no inferno também. E vai assim, ó, o que guarda a lei, o que guarda a lei é filho sábio. O que é a lei? A palavra de Deus. O que guarda a palavra de Deus é filho sábio. Olha só, filho e sábio. Amém? O que guarda, Deus chama de filho sábio. Mas o companheiro dos desregrados envergonha o seu pai. Ou seja, aqueles que isso está acontecendo hoje, eu quero trazer para o campo espiritual, tá? No material também acontece isso aqui que nós estamos lendo aqui, que o Salomão está ensinando, mas no campo espiritual, no campo da igreja, quantos desregrados que estão vivendo, quantos crentes, pastores estão vivendo fora das regras. O que é desregrado? É ficar fora da regra. Fora da regra da onde? Fora da palavra, da integridade da palavra de Deus, envergonhando o nome de Jesus Cristo, envergonhando o Evangelho. Nós vimos agora essa música que está estourando aí, que a menina cantou, já comentei isso. Não é um hino, ela acusou ali, a igreja generalizou, não é isso, mas não deixa de ser verdade alguns camaradas daqueles que estão envergonhando o Pai, porque estão dizendo que são pastores, estão dizendo que são filhos de Deus, estão dizendo que são da igreja Y, da igreja X, e estão envergonhando o Pai, trazendo para o campo espiritual. Amém? Trazendo para o campo espiritual. Então, o que diz aqui, até porque aquilo que a menina acusou lá, que não é função do Estado, né? Não é função da igreja, nem Jesus Cristo não fez isso, não abriu leprosário, não fez isso. A gente ajuda à medida que vai chegando na nossa mão. Chegou na nossa mão, fica ruim, você é responsável por aquilo que chega na sua mão, amém? E você não faz. Não é verdade? Chegou na sua mão, você não fez, Deus enviou, né? Você podia ter feito, não fez. Lembra do fariseu e que 2 homens subiram o templo, aí encontraram uma pessoa assaltada, que foi arrebentada, né? E teve um que ajudou, o outro não ajudou. Quer dizer, o levita, o sacerdócio, estava tudo indo para a igreja, mas não se comoveram no coração. Chega, a situação estava diante deles, né? Colocada, não se colocou. Mas ele diz assim: então, guarda, e o que guarda a lei é filho sábio, mas o companheiro dos desregrados, quer dizer, o que é companheiro? É que vive junto, que é amigo dos que vivem fora da regra, desregrado, fora da regra da palavra de Deus, fora das linhas da palavra de Deus, fora dos ensinamentos, andando fora do foco da luz da palavra. E às vezes a gente vê crente nessa situação, irmão, se diz crente, mas na hora do vamos ver está lá, andando igual o
o desregrado. E fala assim, ó, o que aumenta os seus bens com usura, né, e ganância, junta-os para os que se compadecem do pobre. Por quê? Porque o que adianta você juntar o tesouro na terra, irmãos? O que adianta? Vai ficar para alguém, filho. Vai ficar para alguém. E com ganância. Por que a pessoa tem que ser gananciosa? Jesus falou assim, ó, se você tem o que comer e o que vestir, esteja contente. A oração do Pai Nosso nos ensina aqui, o suficiente, ó, dar-nos o pão nosso de cada dia. A Bíblia não ensina nunca, até mesmo no deserto, quando o povo estava no deserto e Deus mandava o maná para o povo se alimentar, ele falava assim, vai lá e pega só a porção de hoje. Sexta-feira você pega uma porção maior, que é para comer no sábado. Domingo o maná está caindo de novo. E os que confiam no Senhor, o que vai fazer? Vai pegar conforme o Senhor falou, domingo vai cair de novo. Não tem que pegar maná para a semana inteira, o mês inteiro, para garantir o quê? Mas isso que ele está falando de quê? De você, irmão, ficar preocupado em garantir mais do que o necessário. Então o tempo todo, até a oração do Pai Nosso é assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, é a mesma coisa do maná no deserto, o maná diário de cada dia. Amém? Isso fala de suficiência, de necessário, não acima do necessário, porque quem pede e fica lá pedindo e naquela busca desenfreada para ter acima do necessário, não tem sabedoria, não está confiando em Deus, está procurando uma forma de confiar naquilo que junta. Lembra do jovem que juntou a ceifa quando colheu? Regala, tchau, minha água, agora estou garantido, né? O celeiro está cheio. Olha só, não é difícil de a hora que tiver um recurso maior, a pessoa se perder. Amém? Se perder e deixar de dar a glória para o Senhor. E diz assim, ó, versículo 9, ó, o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Não tem jeito, irmão. Ó, se você não ouvir como é que Deus opera, a lei é a palavra de Deus, irmão. Aqui, a lei aqui que ele está falando aqui o tempo todo é a palavra de Deus, que a palavra de Deus ela é lei. Deus falou, está falado, não tem como mudar. A lei nesse sentido da palavra de Deus, não é a lei no sentido do livro do judeu, não, no sentido da palavra de Deus, de que é a palavra de Deus para nós. Então, se a pessoa não quer ouvir a palavra de Deus, ela vai ter dificuldade. Ele fala assim, ó, até a sua oração será abominável. Por exemplo, a Bíblia ensina para nós que o casal, eu preciso cuidar da minha esposa, ser bem com ela. Entendeu? Senão, não adianta ficar orando. É um exemplo que a Bíblia deixa bem claro. Deixa bem claro. Você vai orar como se você está praticando o erro, não está dando ouvido à palavra de Deus. Aí eu sempre ensino para a igreja, oração não é ficar acusando as pessoas. Eu tinha uma pessoa que ela ficava assim no grupo, que não sei o que lá, acusando e pregando. Oração, irmão, é você pedir perdão a Deus. Primeiramente pedir perdão a Deus pela sua falha, pelos seus pecados, para que a sua oração não seja abominável. Se você não se arrependeu, não pediu perdão pelos seus pecados, Deus está ouvindo a sua oração? Está falando aqui que é abominável, porque a regra principal é pedir perdão a Deus, é começar exaltando, glorificando a Deus e se arrependendo dos seus pecados. Se eu não me arrependi dos meus pecados, que adianta eu ficar pedindo pela irmã, pelo irmão, se eu não me arrependi dos meus pecados ainda? Amém? Essa é uma prática assim, ó,
Porque aí a oração vai ser abominável. Vai ser, os que desviam o seu ouvido de ouvir a lei, o que é isso? É isso que eu estou falando. Se você não quer ouvir, não aceita os ensinamentos da palavra de Deus, a sua oração não vai ser ouvida. Nossa oração não vai ser ouvida. Se nós não praticarmos, não aceitarmos primeiro a palavra, primeiro nós temos que aceitar a palavra de Deus. Porque quando formos orar, vamos orar dentro da palavra de Deus. Amém? Vamos orar dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus crente não amaldiçoa, crente não fica orando, julgando as pessoas, mas também aquela pessoa está assim porque não aceita coisa, aquela igreja está assim porque não aceita. Isso aí é coisa de pregação, de comentário, mas na hora que nós estamos orando, é arrependimento, louvor a Deus, intercessão, não é julgamento, é intercessão, pedir por alguém, por você e pelas pessoas. Não é ficar apontando o pecado da pessoa, defeito da pessoa. Tá bem, ainda bem. Porque o fariseu fazia isso, lembra? Ainda bem que eu não sou como esse camarada aqui, Eu jejuo 3 vezes por semana, não sou como esse pervertido aí, que está acusando aí o outro, quietinho, arrependido, não conseguia nem levantar os olhos ao céu. E Jesus falou que a oração dele que foi ouvida. Do fariseu, do crentão, não foi. O que faz com que os retos errem, o que faz com que os retos errem por mau caminho, a pessoa que faz a pessoa que estava certa e o outro faz ela ir por mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova. Esse mau conselheiro, esse mal, que prejudicou o reto, mas os bons herdarão o bem. O que é o bem? O bem de Deus, irmão, é a salvação. Quando falo o bem, o bom, mas os bons, os que praticam o que é bom, que praticam a vontade de Deus, a vontade de Deus, também vai receber o bem que é a salvação. Além das outras coisas que Deus nos abençoa, porque a bondade de Deus é imensa, a bondade de Deus é muito grande, né? Então Deus abençoa. Agora, aquele que faz o que é mal, que prejudica, né? Aí vem a pessoa tentando caminhar e tudo, e aí vem, isso aí atrapalha a obra de Deus. Amém? Quantas vezes, irmão, tem pessoas às vezes que falam que vai. Tem crente, irmão, que fala isso. Eu já vi pessoas já aconselhando isso aí. Por isso que o pastor tem que ter assim um certo conhecimento, uma certa vivência. Não pode pegar o homem que se converteu hoje e ordenar ele a pastor. Ele tem que ter um período de procedimento, de vida cristã, de comunidade. A palavra diz que tem que ser provado. Paulo ensina, seja provado, né? Por quê? Porque essas coisas acontecem, o que eu já vi na obra de Deus, a obra de Deus, né? Mas a obra de Deus ela não é perfeita, é um lugar de tratamento. E a gente vê muitas coisas, muitos tratamentos que dão errado. É igual a casa de recuperação. Muitos, né, temos pessoas lá que hoje são pastores, que passaram por lá, mas tem outros que foram direto para o cemitério. Direto para o cemitério. A mesma coisa acontece na igreja. Uns vão pelo caminho até o final, perseverando, até a salvação eterna. Tem outros que amanhã está aí, questionando a Bíblia. Via de regra, são pessoas que estão desigrejadas, né, fora da igreja, não querem ir na igreja, porque não aceitam ordem, não aceitam comando, não aceitam disciplina, e querem viver na sua própria regra, ser doutor de si mesmo. Aí essas pessoas, ela faz mal para as outras. Faz mal para as outras pessoas. Para quem ir para a igreja, e não sei o que, e tal, e um monte de situação, e cria um monte de situação contrária. Tudo que a Bíblia fala de um jeito, ele vai entender de outro. Vai entender de outro, vai distorcer o que diz a palavra. Para justificar a sua rebeldia, a sua rebelião,
porque não quer ouvir, não quer dar ouvido à palavra de Deus. E a palavra de Deus tem uma linha de autoridade, não tem jeito. Agora, o homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é entendido o examina. O examina quem? Examina o homem rico, né? E examina a si mesmo, né? Examina o homem rico no sentido assim, primeiro Paulo fala assim, não vamos hoje participar da Santa Ceia. Paulo fala assim, examina o homem a si mesmo, amém? Mas também examinamos os outros, não no sentido da pessoa, mas das atitudes. A pessoa faz uma coisa, opa, esse caminho eu não vou fazer, né? Não é para você condenar a pessoa, mas é para você ver que aquele caminho, aquela pessoa ficou rica, mas o jeito que ela ficou, eu não quero. Não, se você fizer o mesmo que ela fez, ela também vai ser rica, mas o jeito que ela fez não agrada a Deus, então não dá para mim, amém? Não dá, e é nesse sentido, exatamente nesse sentido, irmãos. Eu já tive oportunidade, já vi caminhos aí de prosperidade, que eu falei assim, não vou entrar nesse caminho. E aqui está dizendo aqui usura, né, que cobra juro, que empresta dinheiro a juro. Já conheço pessoas que melhoraram assim. E eu tinha até essa oportunidade, mas não quis entrar nisso. Amém? Por quê? Porque não adianta ficar rico e desagradar a Deus. Por isso que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Isso é uma hipérbole. Hipérbole é o quê? É uma coisa exagerada, uma frase exagerada. Não adianta a pessoa, aí vem aqueles filósofos, aqueles teólogos, não sei de onde, explicando, o camelo é uma agulha, é um negócio assim, a agulha é uma fenda lá na rocha, lá não sei aonde. Tudo buscando explicação, aonde de fato é uma hipérbole. Jesus já quis dizer uma coisa assim, bem exagerada, que só para Deus tem jeito, para o homem não tem jeito. Mas aí você vê pessoas explicando, não, que é uma fenda não sei aonde, que é um negócio que não amarra o navio não sei aonde, que agulha, que essa agulha, não sei o que. Rapaz, para que inventar isso tudo? Eu gosto de pregar, a palavra simples já está escrita em português, para que eu vou ficar inventando? Se nós falamos português, se a Bíblia está traduzindo em português, por que eu vou ter que ficar falando em grego, puxando, no grego fala isso, no hebraico fala aquilo, estava conversando com o irmão, comentei isso, a coisa tem que ser simples, vale o que está escrito aqui, irmãos, é a palavra de Deus. Eu tenho certeza que mesmo estando traduzida, está nos levando no caminho da salvação. O entendido, o que é pobre de dinheiro, olha aqui, mas é entendido, ou seja, tem o entendimento da palavra de Deus, amém? E ele fala assim, quando os justos exultam, grande é a glória, mas quando os ímpios sobem, os homens se escondem. Isso fala de governo, sabe, quando o perverso governa em outro lugar, fala exatamente nessa palavra, quando o perverso governa, o povo padece. Quando um justo, um homem que é salvo, que é justificado por Deus, está no controle, alegra as pessoas, porque vai fazer o que é bem, vai fazer o que agrada a Deus, amém? E a vontade de Deus é abençoar, a vontade de Deus não é castigar, a vontade de Deus não, as coisas acontecem, porque as coisas têm tudo, né, definido, porque Deus é justo, né? Se ele fala que se fizer isso, acontece aquilo, ele não muda. Nós é que temos que vigiar para não acontecer naquilo ali. Deus fala assim, nós não somos pássaro, né? Então não adianta você querer subir lá, igual falou para Jesus, o Satanás, botou ele lá na ponta do pináculo, pula daí, dá ordem aos seus anjos que eles vão te amparar. Se Deus não fez o homem para estar pulando de pináculo, não deu asa, não deu asa nem a cobra e nem o homem, porque o homem foi enganado pela cobra, né? Se desse asa para o homem também,
Deus me livre. Já a pessoa se cobra tem asa? A gente vem andando aí, a cobra vem voando assim, ó. Hã? Então, meu irmão, Deus fez as coisas tudo certo. Então esse ditado aí que Deus não dá asa à cobra. Porque está lá na tentação de Jesus. Pula daí. Pula daí. Deus não fez ele para pular, por que ele vai pular, rapaz? O que encobre, aí no versículo 13 diz assim, ó, o que encobre a sua transgressão, as suas transgressões, ou seja, não é pouca, são muitas, né? Nunca prosperará, mas o que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Aí você tem que entender o versículo, porque olha só, a gente está cansado de ver aí as pessoas vivendo no caminho da fraude, e estão cada vez mais ricos, né? Na política mesmo tem um monte no Brasil, né? Viu lá, mala de dinheiro, eles já esqueceram tudo aquilo, aquelas malas de dinheiro que foi preso apartamento, eles já esqueceram tudo, já pegaram o camarada que estava com aquelas malas de dinheiro, já livraram ele, já libertaram, já inocentaram ele e já botaram ele de novo no governo, já esqueceu tudo. Então, nesse sentido aí, é porque a gente confunde prosperar. O que é prosperar? É ir avante, amém? É ir avante. Você, por exemplo, você tem depende do que você quer. Olha só, no nosso caso aqui, prosperar é chegar à salvação eterna. No nosso caso aqui, prosperar a palavra diz, aquele que permanecer até o fim será salvo. Isso é prosperar, né? Eu sempre ensino, prosperar, você sai daqui, aí você quer ir para o Recanto Feliz, se você estiver indo para lá, você está, quanto mais perto você chegar, você está prosperando, você está chegando cada vez mais perto, quanto mais você andar para lá, se virar para cá, aí você não está prosperando, está se afastando, amém? Então, o que a palavra quer dizer aqui é exatamente isso, ó. O que encobre a transgressão nunca prosperará, ou seja, por que eu falo que é isso? Ó? Mas o que confessa e deixa, o que confessa o pecado e para de pecar e deixa, não peca mais aquele pecado, alcançará o que? Misericórdia. Não falou em prosperar igual falou no outro. Então você não pode entender que o outro prosperar é dinheiro, não é, está falando da misericórdia de Deus. Então, quem confessa o seu pecado vai prosperar, ou seja, vai alcançar misericórdia. Amém? Essa é o que ligou o versículo. Mas um indecente, uma pessoa que ensina, que distorce a palavra de Deus, pode trazer para o lado do prosperar. Não, você vai ganhar dinheiro, você vai ficar rico. Não é isso que está dizendo ali. Esse prosperar é assim, porque se o desejo do nosso coração é sermos salvos, precisamos confessar nossos pecados e abandoná-los. Amém? E aí vamos alcançar o que? A misericórdia. O que é a misericórdia? O perdão de Deus e a salvação eterna. Porque se Deus nos perdoa, automaticamente seremos salvos. Agora, para encerrar, para ministrar a Santa Ceia, ele diz assim, ó: bem-aventurado o homem que continuamente teme. Teme a quem? Teme a Deus, continuamente teme. Nós estamos falando de alcançar a misericórdia de Deus. Aí ele entrou no 14 e falou assim, ó: e feliz, bem-aventurado é feliz. Feliz o homem que continuamente, ou seja, que não para de temer. Continuamente. Esse temer no sentido assim, quer ver? Continuamente. Por quê? Tem gente que fica assim, igual eles falam aí na mídia, igual, gosta de dar uns títulos engraçados, né? Tem assim um tal do crente patinete, tem um crente 6 horas, né? E ele fica assim, irmão, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Ele mesmo não ora, não vai na igreja, mas fica, é o crente 6 horas. Aí tem o crente patinete. Aí, por que patinete? Porque patinete é um veículo que você tem que ficar com um pé no chão e outro em cima. Aí você reia e sobe, né? Então, embaixo em cima. Aí eles fazem essa brincadeira.
Mas esse versículo, a gente pode usar essa ilustração, continuamente. A pessoa vive uma vida de temor a Deus. Todos os dias você acorda, você pensa em pecar, mas você não peca porque está temendo a Deus. O dia inteiro, todos os dias. E a nossa natureza humana pensa o contrário todo dia e o dia inteiro também. Mas aí, como você teme a Deus, aí você não peca. Aí você teme, você continua. Você no temor do Senhor. Por quê? Ele fala assim, essa pessoa que faz isso, ó, continuamente, vai ser feliz, ó, né? Vai ser feliz. Por que vai ser feliz? Porque vai alcançar a misericórdia, porque vai alcançar a salvação, porque vai alcançar a bondade de Deus. Agora, mas o que endurece o coração, que não teme a Deus, endurece o coração, cairá aonde? No mal, ou seja, no pecado. O que é mal para nós? É o pecado. O mal não é o Satanás, não. O mal é o pecado nosso que nos leva para o inferno. O Satanás não vai levar ninguém para o inferno, ele não tem poder para isso. E o próprio Deus deixou isso muito claro, que não é nem para temer o homem porque tira só a vida. Teme a Deus porque ele pode tirar a vida e ainda pode mandar para o inferno. O Satanás não pode mandar ninguém para o inferno. O que ele pode é trabalhar com a mentira para poder seduzir, tirar, lançar sobre nós o fardo, uma mentira, para tirar de nós o temor do Senhor, para que nós venhamos pecar contra Deus. Foi o que ele fez no paraíso, foi o que ele tentou fazer com Jesus no deserto, e faz isso até hoje. Até hoje. Aí o irmão, irmão, eu estou crente, mas não tem problema, fazer isso, ou me divertir, ou não sei o quê, qual o problema? O problema é que se você se divertir toda semana, você não faz a obra de Deus. O problema é que se você todo dia quer ganhar dinheiro, que hora que você vai trabalhar para Deus? E você trabalhando para Deus, eu já falei isso para a igreja, está trabalhando para você mesmo. Ninguém trabalha, quem está trabalhando para Deus, quem está fazendo a obra de Deus, está fazendo para si mesmo, porque é a sua salvação, é a nossa salvação, amém? Não é para Deus, né? A gente fala que é para Deus porque Deus quer nos salvar. Então o maior beneficiado é quem? Somos nós, não é verdade? Somos nós o maior beneficiado. Então quem trabalha, então a pessoa que teme a Deus, é bem-aventurado o homem que continuamente, quer dizer, não é de vez em quando, hoje eu estou bem, amanhã não estou. Meu irmão, está bem, não está, faz a obra, filho. Mas o que endurece o coração, esse cairá no mal. Por quê? Porque o que é endurecer o coração? Exatamente você contestar o que diz a palavra de Deus. Ficar distorcendo, mas o fulano fez e está dando certo, ele fez e vai para o inferno. Tem um monte aí escandalizando a palavra de Deus, escandalizando o nome do Senhor, envergonhando, e não está surpreendendo a Deus, porque o próprio Deus falou que é inevitável, né? Que se venha, não é o nome da palavra? O escândalo é inevitável, vai ter escândalo, mas que não seja você, meu filho, que ai daquele pelo qual vier. Vai, Deus já falou, está aí, o Satanás está aí, vai perturbar alguns e eles vão escandalizar, vão perder o temor, não vão temer continuamente, alguns temem um pouco, depois aí vai lá um pecado, aí depois volta, fica para lá e para cá. Mas a palavra diz continuamente, amém? Continuamente. Então, igreja, que Deus nos ajude a temermos a Deus continuamente, e que o nosso objetivo seja alcançar a salvação eterna, que você não viva, que nós não venhamos viver nessa terra com o objetivo
de ficar rico com o objetivo de outro que não seja a nossa salvação. Se nesse período de salvação Deus quiser fazer coisas em nossas vidas, Ele faz, mas eu tenho certeza, daqui a pouquinho chega a nossa hora de ir embora. E para que juntar riqueza? Para que sair da presença de Deus? Porque se Deus quiser que vocês tenham alguma coisa, conforme eu estou falando, Ele tem os planos dele. Ó, o rico e o pobre se encontraram. A palavra diz: ambos fez o Senhor. Tanto o rico como o pobre, quem fez foi o Senhor. Amém? Agora, tem gente que é muito mais difícil para o rico ser salvo. Se é mais difícil, por que tu quer ficar rico? É porque você não está nem aí para a salvação, está aí para a riqueza, está negociando com Deus. Porque se é mais difícil, a palavra diz que é muito mais difícil, que é uma coisa quase impossível. Só que para Deus não tem nada impossível, mas o ser humano é impossível. O rico faz tudo, a maior parte deles vão para o inferno. Ó, daquela sociedade rica, praticamente toda lá da época de Jesus, que entrou que fala, que a Bíblia fala desde até hoje, é a família de Marta, né? Marta, Maria. Cadê as outras famílias? Será que só tinha a família de Lázaro, que tinha dinheiro, não tinha outras não? Nicodemos e José de Arimateia? De Arimateia já tinha um din-din forte, hein? Estava fazendo um túmulo lá no coisa lá e pegou o melhor dele, não, bota o meu Senhor aqui. Um túmulo virgem, pegou, nunca nem tinha usado. Ele nem brigou, não vou dar esse túmulo para Jesus, não, primeiro eu tenho que usar ele. Não, ele pegou o túmulo e deu para Jesus, né? Mas, cadê os outros ricos da época? Olha, a proporção é pouca, irmãos. São poucos ricos que vão ser salvos. Pela época de Jesus aqui, a Bíblia não cita quase ninguém. São poucos. Amém? Então, que o nosso objetivo seja a nossa salvação. E que nós possamos ir prosperando, ou seja, alcançando a salvação. Prosperar é alcançar, ter êxito naquilo que estão buscando. Amém? Alguns estão prosperando na riqueza, outros estão prosperando no caminho da salvação. Que Deus nos abençoe a todos. Vamos comer a Santa Ceia do Senhor.